Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de mais um tema super importante, né? Que são as frequências da prosperidade, as frequências que todo mundo quer chegar, mas muitas das vezes a gente não sabe por onde começar. E muitos de nós nem entendem o que são realmente essas frequências aí da prosperidade, tá? Até porque o assunto energia e vibração ainda é muito restrito, mas eu tô aqui justamente para isso, para abrir as fronteiras da tua mente e fazer você se conectar com essas frequências aí, para que elas se tornem parte da sua vida, tá? Eu sou Sandro Wilson, sou biomédico, sou terapeuta e mentor vibracional e tô aqui para descomplicar assuntos sobre a tua energia e a tua vibração. Então hoje, gente, a gente vai falar sobre essas frequências da prosperidade, quais são as principais barreiras que te impedem de alcançar esses estados vibracionais superiores, o que você pode fazer para alcançá-los, qual entendimento básico você precisa ter para ir rumo à prosperidade na sua vida, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso compartilhar com vocês é que tudo é energia, como eu sempre falo aqui nessa rede social. Aí a energia, gente, isso já é comprovado pela ciência, que é a base de absolutamente tudo, tá? Por trás de toda matéria se termina em energia. A energia é o início e o fim de tudo. Então a gente precisa entender sobre a nossa energia para que a gente consiga modular a nosso favor e alcançar estados superiores aí de cocriação, de emanação, de projeções positivas que vão ter impacto e resultados positivos para a gente, tá bom? Ó, como tudo é energia, preciso mostrar rapidamente aqui para vocês a escala de consciência, escala vibracional, e essa escala é o que nos guia nesse processo de ascensão. E algumas frequências são consideradas já de prosperidade, porque são frequências que nos possibilitam, tá? O poder da cocriação, de projetar e atrair pessoas, situações, circunstâncias que contribuem para a realização daquela meta, daquele desejo, tá? E essas frequências, essa frequência, na verdade, a primeira dessa escala, que já é o primeiro passo para que você seja aí um co-criador, né? Um co-criador permanente, é a frequência da coragem. A coragem, gente, ela vibra em 200 Hz. Quando você sente coragem, você está a um passo da mudança da sua realidade, da cocriação das suas metas e dos seus desejos. Hoje em dia, atualmente, a frequência da Terra, da grande maioria das pessoas da Terra, ela calibra em 175 Hz. E 175 Hz, que é abaixo de 200, né, é a frequência do desejo, do apego, tá? Esse desejo, por que que não é positivo? Porque você desejar, o desejo ele é o pontapé para a coragem, tá? Mas permanecer no desejo é permanecer no apego, é projetar aquela ideia de felicidade para um momento futuro, sempre. E aí você se torna apegado àquilo. E tudo que você é apegado, tá? Você não emana energias positivas. O apego ele nunca vai ser positivo pra gente. Até porque todos estamos aqui de passagem, tá? Então a primeira parte do processo é você subir, né? É você subir na escala até ultrapassar a frequência do desejo. Até você ultrapassar a frequência da coragem, perdão, que é 200 Hz. Se vocês forem ver aqui, ó, na escala de consciência, 200 Hz, deixa eu ver, vem aqui, ó, 200 Hz, coragem, tá? Até muda a cor aqui na escala, porque essa frequência abaixo de 200 Hz são frequências prejudiciais, são frequências de contração, são frequências que você precisa se utilizar da força para manifestar, tá? Enquanto que frequências acima de 200 Hz, que é a coragem, são frequências que você começa a utilizar o seu poder de cocriação, o seu poder de emanação, tá bom? Depois disso, a gente vai para outra frequência poderosíssima, a frequência dos 400 Hz. 400 Hz que é a frequência da racionalidade, do pensamento crítico, das projeções, né? É quando você descobre que você tem muito mais poder do que você pensou que você tinha. É quando você se questiona sobre as coisas, tá? Então subiu de 200,
Chegou em 400, 400 é a frequência geralmente dos cientistas, daquelas pessoas que foram disruptivas. Depois dessa frequência, chega em 500 Hz, que é a frequência do amor. E aí, nessa frequência, você já tem toda a capacidade e o potencial de co-criar sua realidade. A frequência do amor é a frequência em que você consegue facilmente, né, utilizando de técnicas, utilizando de algumas ferramentas vibracionais e até do poder da sua mente, claro, estimulando essa energia, você consegue dar saltos energéticos para alcançar vibrações superiores, como a frequência da paz, enfim, outras frequências que são frequências superiores, mas você estando na frequência do amor, você se interliga com o todo, com a fonte criadora. Por isso que o amor é uma das maiores potencialidades do ser humano. Porque a frequência, inclusive o chakra cardíaco, né, que é representada ali por aquele coração, é a frequência, muitas das vezes, projetada e muito enfatizada por Jesus Cristo, que é a frequência do amor. Essa frequência de conexão, essa frequência de entrega, né? E vibrar na frequência do amor é você projetar as suas metas, seus objetivos, seus sonhos alinhados com a fonte criadora. Nessa frequência você recebe informações do todo. Você sente no seu ser a conexão com a sua essência e, consequentemente, a conexão com o todo. E essa frequência, ela é ativada, né? Todas as vezes que você sente. Não preciso aqui explicar o que é o amor, porque eu acho que a gente intuitivamente sabe o que é amor, né? É aquela sensação de completude, de entrega, de felicidade plena. Você amar alguém é você sentir uma vibração muito superior em relação àquilo que você ama, aquela pessoa, aquela situação, né? E você cultivar o amor próprio é o primeiro passo. Que muitas das pessoas ainda hoje não conseguem entender que o primeiro passo para amar qualquer outra coisa, incluindo outras pessoas, é você se amar primeiro. Quando você ama outras pessoas, que pode ser inclusive seu filho, seu pai, sua mãe, que você não se ama, você não sabe o que é de fato amor. O primeiro passo da nossa vida é a gente entender que a gente precisa se amar primeiro, tá? Porque é se amando que naturalmente você vai amar o outro e o todo. Nós somos feitos à imagem e semelhança da fonte criadora, e não é à toa, gente. E não é à toa que isso é falado várias vezes, inclusive nas escrituras sagradas. Nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador, que é para a gente desenvolver a nossa essência, alinhada à nossa mentalidade e, claro, manifestando no físico, tá? 3 pilares que eu sempre falo: corpo, mente e energia. Boa noite mais uma vez quem está chegando agora, tá? Corpo, mente e energia, nunca esqueça, porque se você deixa de ligar para um desses 3, você desequilibra. É o tripé, tá? É o tripé de apoio. Se você deixa de cuidar de um, você pode cair. Então, muito cuidado, porque para você alcançar as frequências da prosperidade... Boa noite, Lai. Você precisa cuidar de si. Você precisa sentir esse amor por você. A frequência do amor, 500 Hz, não esqueçam disso, é a frequência da cocriação. É a frequência do poder. Por quê? Lembrem, falei isso nas lives passadas. Cérebro e coração, né? Cérebro, poder elétrico. Cérebro, poder elétrico. Mente, poder elétrico, tá? A mente é a energia que está por trás do funcionamento do nosso cérebro, tá? Sem mente não tem cérebro. Cérebro é a parte física, tá? Cérebro, mente, eletricidade, coração, sentir, poder magnético. Juntos formam o nosso campo eletromagnético. Campo de atração ou para repelir coisas, situações, circunstâncias. Atrai o que ressoa com você e repele o que não está na mesma vibração que você. Por isso que é importante cuidar da energia, tá? Física, puramente física. Se você vibra em frequências mais altas, se você sente sentimentos positivos, que você
passa a manifestar bem-estar como amor, paz, completude, compaixão, gratidão. Você automaticamente vibra nessas frequências que são superiores. Escala de consciência mais uma vez para trazer consciência para vocês. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se aparece aqui. Boa vontade, período de transição, 400 Hz, frequência da racionalidade, da razão, dos questionamentos. O que eu vim fazer aqui, o que eu posso fazer para melhorar, quem eu sou, tá? Depois de 400, 500 Hz, amor, beleza? E aí depois só frequências positivas, ó. Deixa eu ler aqui que eu tô me perdendo. Esperança, amor, compaixão, entrega, completude, paz. E por último, não menos importante, a gratidão. Maior sentimento da escala de consciência. Por consequência, uma das maiores vibrações que a gente pode manifestar. Por isso que eu sempre falo, seja grato por tudo que acontece na sua vida. Ao ser grato, você emana para o universo que você está entendendo a linguagem, está entendendo os sinais, está entendendo por que as coisas estão acontecendo na sua vida. Nada acontece em vão. Nada, absolutamente nada. Seja grato por tudo, tá? Hoje eu postei aqui nos meus stories, hoje eu estava acompanhando uma cirurgia cardíaca, tá? Para quem não sabe, eu sou biomédico. Sou biomédico, já trabalhei muito tempo com gestão, hoje eu trabalho também com assessoria científica. E hoje eu estava acompanhando uma cirurgia cardíaca. E todas as vezes que eu vou acompanhar esses procedimentos, eu faço várias reflexões, né? Pergunto para mim mesmo, agradeço enormemente por eu ter saúde. Porque quando a gente não tem saúde, gente, todos os nossos problemas se tornam ínfimos por conta de um único problema, que é recuperar a saúde. Então, se você não cuida de si, não tem amor próprio, não se olha com carinho, com respeito, com gratidão, não valoriza a sua história, né? Você pode perder a sua saúde, que é um dos nossos bens mais preciosos. E quando a gente não tem saúde, olha, todos os problemas se tornam ínfimos, né? Porque o seu único problema vai ser recuperar a sua saúde, vai ser ir atrás da sua saúde. Então, valorize-se, valorize a sua história. Valorize o seu processo, se trate com respeito, se trate com carinho, se trate com amor. Lembra, o amor é a frequência da cocriação. Independente da situação que você esteja. Eu já ensinei aqui outras vezes algumas técnicas, né? De mudar a polaridade da mente. Lembra? Mente, projeta, imagina, decide o que você vai alimentar aqui. Quando a gente consegue ativar esse filtro, tá? A gente manifesta as coisas mais positivas, porque você escolhe o que você deixa morar aqui na sua casinha principal, né? Na sua mente. Escolha seus pensamentos. Saiba o que deixar, saiba o que você decide que permaneça e saiba o que você precisa que mande embora, tá? É muito importante a gente ter essa consciência. Porque quando a gente consegue fazer essa segregação, quando a gente consegue mandar embora aquilo que não é positivo, produtivo pra gente, a gente evita descer a nossa vibração. A gente evita baixar a nossa vibração para frequências que são antifrequências da prosperidade. E quais são essas frequências, Sandra? Culpa, vergonha, apatia, que é a falta de movimento, raiva, tá? Ah, mas são sentimentos que são normais. É claro e óbvio que são normais. São sentimentos que todo ser humano pode manifestar, só que nós temos consciência. Essa é a nossa grande diferença. Nós temos consciência para ser filtro das coisas. A gente precisa utilizar da nossa consciência, do nosso livre-arbítrio, para escolher o que a gente mantém e o que a gente manda embora. Se a gente não utiliza disso, a gente acaba sendo levado pelo que os outros determinam pra gente. Um exemplo que eu te dou, se uma pessoa vem com a intenção de te fazer ficar com raiva e você não consegue controlar o seu emocional, você acaba sentindo raiva, né? Você acaba cedendo ao que o outro quer pra você. Você perde o seu controle emocional. E quando você sente raiva, mostrar aqui pra vocês novamente, eu sempre vou utilizar porque esse daqui é o meu mapa, tá? Raiva é aqui, ó. 150 Hz. Aqui, raiva, 150 Hz.
é abaixo de 200 Hz. Todas as frequências abaixo de 200 Hz são frequências de contração, são frequências de bloqueio energético, são frequências que fazem com que você não desenvolva a sua mentalidade. Quando você está com raiva, você consegue pensar com clareza? Quando você está com raiva, você consegue tomar decisões racionais de forma fácil e simples? Não, né? A gente age por impulso. Normalmente a gente se arrepende do que a gente faz, do que a gente fala. Normalmente você quer matar a pessoa, você quer estrangular a pessoa, você quer chamar palavrão, você quer, enfim, fazer coisas que desenvolvem o nosso instinto animalesco. Não é verdade? Então essas frequências... Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui, gente, pra vocês? Tá? Galera do TikTok, Instagram, tá fazendo sentido? Comenta aqui com joinha. Ou então, me fala aí se você concorda, se discorda, se tá se encaixando o que eu tô falando, que às vezes eu vou viajando aqui falando várias coisas e aí preciso desse retorno de vocês. Obrigado, Lai. Certo, beleza. Ó, então, gente, essas frequências que são frequências mais baixas, e aqui na escala de consciência, elas estão tarjadas, ó, de vermelho, tá? De cor quente, vermelho, por conta disso, porque ela contrai o nosso fluxo energético. É só você pensar, tudo aquilo que faz eu me sentir mal, que faz eu me sentir angustiado, chateado, nervoso, revoltado, e que impede com que eu pense, com que eu tome atitudes com clareza, são frequências ou vibrações negativas. Tudo que faz eu me sentir mal vibra no negativo. Vibra em frequências abaixo de 200 Hz, tá? É normal eu sentir isso, Sandro. É normal. O que não é normal é você alimentar. Quando você tem um nível de consciência, uma frequência mental abaixo de 200 Hz, que aí entra no quesito de identidade vibracional, tá? Quando você tem a sua identidade vibracional, que é essa sua assinatura energética abaixo de 200 Hz, você naturalmente vai pensar, você naturalmente vai trabalhar inconscientemente para manter essas frequências negativas, tá? Por isso que é importante a gente entender sobre energia, para que a gente fure essa bolha, tá? Para que a gente saia desse limbo negativo. Porque se você vibra em frequências negativas, você modula o seu campo eletromagnético de forma negativa e você acaba atraindo mais coisas negativas. E você reclama, e você atrai mais coisas daquilo que você está reclamando, e você fica chateada, e você reclama mais, e o universo te manda mais daquilo, e você fica triste, e o universo te manda mais tristeza, e você sente culpa porque você ficou triste, e o universo te manda mais coisas que façam com que você fique triste, se sinta culpada, sinta vergonha. Tá entendendo? É por isso que é importante você furar esse limbo, sair desse padrão de negatividade, que muitas das vezes a gente vive de forma inconsciente. Tá? Muito importante falar isso. Porque às vezes quando eu falo isso, as pessoas entendem de uma forma pejorativa, negativa. E não é, gente. Isso aqui é consciência que eu tô trazendo. Porque eu também já estive aí nesse estado. E ninguém me falou nada. Eu fui, sabe? Por muito tempo eu estive nesse limbo de negatividade. E eu sei que muitas pessoas estão vivendo hoje, dormindo, que é o que a gente fala, ainda não despertaram. E o que eu trago aqui é o despertar. Porque quando a gente passa a ver a vida dessa outra forma, tudo muda. Quando a gente passa a se sentir bem com a gente, tudo muda, não tem quem te diga que você não pode, que você não deve, que você é fraco, que você, sabe? Que você não vai conseguir, porque você vai. Você vai a partir do momento que você toma essa consciência para si. Então, é esse meu objetivo aqui. É trazer essa consciência para si. Quem já foi meu aluno, quem é meu aluno sabe que eu bato nessa tecla sempre. Mas é importante falar aqui que não é só trabalhar na elevação da tua vibração. A elevação é um passo posterior, tá? Quando a gente trabalha para se elevar, naturalmente a gente vai se elevar, né? Algumas pessoas mais rápido, outras pessoas bem lentamente, mas o passo principal é saber quais são as tuas sombras.
é entender o que te impede, porque muitas das vezes se você não trata o que está te impedindo de crescer, de se elevar, você vai voltar para aquele limbo de negatividade. Você precisa se curar de muitas das coisas que te puxam de volta para aquele lugar. Mas esse aqui é assunto para uma outra live, porque senão a gente não vai conseguir colocar aí as sementinhas na cabeça de cada um de vocês, tá? Mas é muito importante entender que é um processo. Para alguns mais rápido, para outros mais lento. Mas é possível para todos. Basta decidir. E quando a gente decide crescer, evoluir, manifestar, co-criar, desenvolver a nossa energia não tem para ninguém. E alcançar frequências da prosperidade, que são essas frequências superiores aí a 200 Hz. 200 Hz é o mínimo, tá? É o mínimo. Quando você chega em 200 Hz, que é o mínimo que é a frequência da coragem, você passa a se abrir para novas possibilidades. Você passa a entender que existem mais coisas além da matéria e passa a buscar isso. Só que tem gente que demora anos e uma vida inteira nesse limbo de 200 até 400 Hz. E muitas pessoas param aí. Param aí e não tem facilidade para co-criar, né? Como eu falei, a grande maioria da população da Terra hoje calibra na frequência do orgulho, na frequência do desejo, né? 175 Hz. E essa frequência ela é muito caracterizada por status. Status, tá? Eu quero que o outro veja o que eu tenho. Eu quero fazer aquilo para que o outro veja que é possível, que eu sou capaz. Não é conexão com a essência. Isso é status. Muitas pessoas ainda hoje vivem puramente por status. E essas pessoas, elas podem enriquecer, é lógico e claro, tem um monte de gente rica que é assim. Só que o que acontece? Quando você projeta a sua felicidade apenas pro material, pro externo, e que você faz pelos outros, porque você quer que o outro veja, porque você quer que o outro saiba o que você tem pelo outro, e não por você, né? Não pela sua essência, você se perde, você acaba ficando deprimido, porque você se desconecta do seu verdadeiro potencial. Todo mundo tem um propósito aqui, gente. Todo mundo tem um porquê. Todo mundo tem um ser. Tá? E quando a gente se desconecta do nosso ser, eu vim pra cá pra ser o quê? Né? Quando a gente não se faz essa pergunta, quando a gente não consegue identificar esse nosso caminho do ser, a gente perde o propósito. Perdendo o propósito, se desconecta da essência. E você pode ter tudo. Ferraris, jatinhos, mansões, todo o dinheiro do mundo. Se você não entende seu propósito, se você não se conecta com a sua essência, você vai sofrer. Você vai adoecer. E você vai se perder. Né? A gente tem vários exemplos de pessoas que são milionárias e que não se sentem felizes, né? A gente tem a Anitta, que deu depoimento sobre isso, e hoje é uma das pessoas que busca muito espiritualidade, que fala sobre a espiritualidade, que fala sobre a questão da física quântica, né? Que é o que eu venho ensinar aqui, que foi uma coisa que eu aprendi, que mudou a minha vida. Física quântica, mentalidade, energia e vibração. Eu estou me tornando, né? Porque a gente nunca para de estudar, especialista em energia e vibração, porque eu precisei passar por esse limbo de sofrimento, de dor, de confusão. E nessa busca incessante, cheguei às frequências e à vibração. E isso mudou tanto assim a minha vida, a minha forma de pensar, o meu sentir em relação a mim e ao mundo, que eu não podia deixar de trazer esse conhecimento aqui para vocês. Não podia, hoje eu não consigo me sentir completo, me sentir feliz, se eu não estiver aqui falando sobre isso para vocês, porque eu sei que isso muda vidas, isso salva vidas, tá? Então, tomem consciência sobre a importância que você tem para o mundo. Tome a consciência de qual que é o seu propósito aqui, nessa experiência terrena. Nessa experiência que ela pode ser transformadora, não só para ti, mas para o mundo. Todos nós temos importância. Todos nós temos dons a ser desenvolvidos. Desde que você desenvolva a sua energia. Tá bom? Pessoal, se está fazendo sentido, responde aí com joinha para mim. Tá bom? Que a gente já está partindo aqui para o finalzinho da live. Que hoje eu comecei um pouco mais tarde.
por conta de vários atendimentos que eu estava fazendo. Ainda tem gente aí que falta eu mandar o diagnóstico. Prometi lá no History, pedi para quem quisesse saber sobre um diagnóstico que eu tava falando sobre relacionamentos, que era para escrever relacionamentos, que ia mandar o diagnóstico. E aí agora eu tô com uma fila aqui de espera que eu preciso cumprir, que eu falei que eu ia mandar para todo mundo hoje. Então, daqui a pouquinho, assim terminar a live, eu vou mandar o diagnóstico desse pessoal, tá bom? E olha, gratidão, tá, por se interessarem por isso, porque quando a gente busca evoluir, quando a gente busca vibrar em frequências mais altas, a gente não muda só a gente serve de inspiração para os outros, a gente muda tudo ao nosso redor. Tudo, tudo, tudo. Vou fazer de novo essa oferta, tá? Não se preocupa, quando tiver, fica de olho nos stories e nos conteúdos, que sempre eu tô lançando alguma coisa nova aí pros meus seguidores, pros meus amigos, tá bom? E fica comigo aqui nas lives, todas as terças e quintas tem live aqui no Instagram e no TikTok, tá bom? E é isso, gente. O que eu queria trazer para vocês hoje aqui, se vocês quiserem falar alguma coisa, tá? Me falem aqui pra gente discutir. O que eu queria trazer era isso, sobre essas frequências da prosperidade, que às vezes a gente fala. Inclusive, eu fiz um evento que foi a imersão Frequências da Prosperidade, pra gente tratar aí de toda essa parte básica, né? Sobre frequência, sobre energia, sobre vibração, que é um assunto ainda hoje pouco difundido, e que eu tento trazer aqui de forma simplificada, para que as pessoas entendam de forma mais fácil, porque olha, demorei, viu? Demorei para entender muita coisa que hoje já faz parte de mim, mas eu demorei. Foram livros e livros e livros para entender aquele conceito. E eu tento trazer o mais simples possível. E frequência, gente, vibração, né? Primeiro que tudo no universo está vibrando. Só que, se a gente não entende sobre a nossa energia, a gente vai vibrar de forma aleatória, né? O que a física, o que a ciência fala pra gente hoje, e que é real, é que, por exemplo, existem frequências mais altas e frequências mais rápidas, né, agitadas, e frequências mais lentas e que vibram pouco, né? E isso está muito relacionado à nossa forma de emanar essas frequências também. Vibração e sentimentos são basicamente a mesma coisa, para facilitar esse entendimento. Vibração e sentimentos são as mesmas coisas. Sentimentos de alta vibração, de frequências superiores, nos trazem bem-estar, nos trazem satisfação, nos trazem completude, nos trazem amor, nos trazem paz, nos trazem gratidão de viver. Sensações, sentimentos de baixa vibração nos fazem mal, nos fazem contrair, nos fazem trabalhar na base da força. Bloqueiam nossos centros energéticos, nos fazem pensar de uma forma mais animalesca, nos fazem agir de forma primitiva, fazem com que a gente se sinta mal. E quais que são esses sentimentos e vibrações? Vergonha 20 Hz, culpa 30 Hz, apatia 50 Hz, medo principal 100 Hz, raiva 150 Hz, tá? Então, quando a gente entende isso, já é um passo gigante para que a gente consiga vibrar acima de 200 Hz, que são os passos iniciais da cocriação da nossa realidade, da manifestação de forma natural. E todos nós nascemos para crescer, para brilhar, para ser felizes, tá bom? Tome isso como a verdade da sua vida. Busque esse desenvolvimento. Cultive vibrações positivas, mentalidades positivas. Faça com que isso seja o seu normal e veja os milagres acontecerem na sua vida. Tá bom? Eu tô aqui para te ajudar nesse processo. Virada de chave, ouvi que sentimento e vibração é a mesma coisa. Exatamente, Ju. É exatamente isso. Para mim também, quando eu entendi isso, tudo mudou. Sentimento e vibração é basicamente a mesma coisa. Os sentimentos, eles possuem vibrações específicas. Quando a gente vibra no amor, por exemplo, você está vibrando em 500 Hz.
tá? Isso a gente consegue medir, tá, pessoal? Isso a gente consegue medir. Nós mesmos conseguimos fazer essa medição, e é impressionante. Como eu falei, quem é meu aluno aqui sabe que a gente consegue fazer essa medição, sabe que a gente consegue ver como está sendo a nossa expansão, a nossa evolução. Isso é transformador, porque a gente sabe que a gente está no caminho certo. É um retorno que a gente tem do universo, da fonte criadora. E olha, parece bruxaria, a gente se sente bruxinho. É muito legal, é fantástico. Mas um passo de cada vez e a gente vai chegando lá, tá? Vai vibrando em frequências mais altas, vai transformando o mundo. Quando a gente transforma a nossa vibração, se eleva, a gente está elevando o planeta, até porque está tudo interligado, tudo, absolutamente tudo interligado. Quando a gente se eleva, a gente está contribuindo para a elevação do planeta. Hoje o planeta está assim, né? Com guerras, com polarização, ainda hoje com muita ganância e ambição de forma negativa, porque as pessoas ainda não despertaram. As pessoas estão presas no material, brigando por poder, ambição, pensando no seu próprio, só olhando para o seu próprio umbigo, sempre, tá? E isso aí, é claro, que gera o quê? Conflitos, muitos conflitos. Então, quando a gente olha para si, de certa forma, a gente está contribuindo com a evolução do mundo, do planeta. Tá bom? Pessoal, gratidão. Gratidão pela presença de vocês aqui. Gratidão pelos insights que vocês estão compartilhando comigo aqui, que vocês tiveram. Tá? Acabei de postar um conteúdo lá. Comenta lá se você já sentiu isso. Tá? Nos conteúdos também eu trago tanto esses insights de forma mais simplificada, como eu trago dicas também para te auxiliar nesse processo de elevação, hein? Então comenta lá, me ajuda, compartilha, que é para levar essa mensagem para um número maior de pessoas. Quase não sai aqui, né? Para um número maior de pessoas, tá? Essa elevação, que aí vocês contribuem comigo, vocês contribuem com vocês e vocês contribuem com o planeta. Vamos fazer esse povo despertar e vamos despertar também, tá? A gente não, depois que a gente acorda, a gente não dorme mais. Só é melhoria, é evolução. Beleza, gente? Muito obrigado pela presença de vocês. Gratidão pelo compartilhamento, pelos insights aqui compartilhados comigo. Fico muito feliz em saber que eu consegui trazer um pouco dessa consciência para vocês. Quinta-feira tem mais. Espero vocês aqui comigo. Reservem esse tempinho na agenda, tá? Se tiverem dúvidas, quiserem compartilhar outras coisas, me chama aí no inbox do Instagram, não tem problema. Posso demorar um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo. Todo mundo, tá? E ó, gratidão mais uma vez. Beijo no coração. Nunca te esquece que o conhecimento ele nunca é demais. E é o conhecimento que vai te libertar. O que eu desejo para ti é que tu te liberte. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado mais uma vez. Não deixem de comentar lá meu último vídeo.